Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 12 de julho, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Ataque nova com bombas de fragmentação de malware. Brasil precisa de 750 mil profissionais de cyber. E cybercrime investe nas táticas de evasão. E eu começo com essa notícia que fala: ataque nova com bombas de fragmentação de malware. Um relatório da empresa sueca Outpost 24 traz um alerta para uma campanha de distribuição de malware que está espalhando centenas de milhares de cópias de malware, infectando cada vítima com até 10 delas ao mesmo tempo. A campanha está sendo disparada por um suposto grupo criminoso baseado na Europa Oriental, que provavelmente faz a distribuição como um serviço para várias operadoras de malware, segundo o relatório. Os pesquisadores acreditam que o agente de ameaça é pago pela quantidade de infecções e está tentando espalhar o máximo de malware possível para o maior número de vítimas possível. O malware é distribuído por meio de e-mails de phishing e loaders de malware. Depois que o arquivo inicial é executado em uma máquina, ele se desdobra, instalando até 10 tipos de malwares que roubam informações. Muitos arquivos de distribuição continham utilitários projetados para ajudar no sucesso de uma infecção, como ofuscadores e ferramentas para desabilitar o Windows Defender e outros sistemas de proteção. Além disso, algumas das amostras pareciam estar ligadas a outras operações, o que é um forte indicador de que o agente poderia ter sido pago por infecção. Quando tudo isso é colocado junto, a empresa concluiu que era uma situação em que o ator tem a chance, com um único arquivo inicial, de roubar as informações da vítima, carregar mais malware na máquina da vítima e ser pago pela infecção usando malware de outro grupo, todos ao mesmo tempo, ou qualquer combinação dos itens acima. Entre os países atingidos, conforme registros de uploads para o vírus Total, o incomum é a presença da Rússia. Normalmente os atacantes da região evitam atingir os membros da comunidade de estados independentes, uma vez que as autoridades russas tendem a não processar o crime cibernético se este não afeta o seu território ou os de seus aliados. Mas é possível que amostras enviadas da Rússia tenham sido enviadas, na verdade, por proxies para ocultar sua origem real, ou por soluções de segurança baseadas naquele país ou uma combinação disso tudo. A maioria das amostras foi enviada para serviços como o VirusTotal e nossos sistemas usando APIs, o que é um indicador de soluções automatizadas de segurança que as detectam. O grande ponto aqui, pessoal, é entender porque a partir da origem, o que os criminosos ainda estão utilizando? Como eles estão entrando nos ambientes? Vocês percebem que há muito se fala, e muito tempo mesmo, de phishing. Há muito se fala de infecção, não só por phishing, mas às vezes por compartilhamento de arquivos, por download, por utilização de software pirata, vários outros itens, mas são coisas extremamente antigas. Então, claro, existe uma inovação por trás disso, múltiplas infecções, né, que é o que a matéria diz, como uma inovação, mas a origem do incidente, a forma com que os equipamentos são infectados, é extremamente antigo e nós estamos falando, por isso que eu falo sempre de qual é a causa raiz, como a gente endereça esses riscos. Pois bem, né, grande parte disso ainda está atrelado a antigas táticas e técnicas de crime. Brasil precisa de 750 mil profissionais de cyber. Um estudo publicado pela Fortinet calcula que o Brasil ainda precisa de 750 mil profissionais para preencher a falta de talentos em segurança cibernética. O estudo destaca os desafios contínuos relacionados à escassez de habilidades em segurança cibernética que afeta organizações e empresas em todo o mundo e confirma a relação entre violações de segurança e a falta de talentos. As principais conclusões do estudo são: as organizações estão atribuindo cada vez mais as violações à lacuna de habilidades cibernéticas.
As violações continuam a ter repercussões significativas para as empresas e os líderes executivos geralmente são penalizados quando elas acontecem. As certificações continuam sendo altamente consideradas pelos empregadores como um validador das competências e dos conhecimentos atuais em segurança cibernética. E por fim, várias oportunidades de contratação estão abertas de diversos grupos de talento para ajudar a lidar com a escassez de habilidades. Os resultados do nosso mais recente relatório global sobre a lacuna de habilidade em segurança cibernética destacam a necessidade crítica de uma abordagem colaborativa e multifacetada para fechar essa lacuna de habilidades, para mitigar eficazmente os riscos e combater as ameaças complexas de hoje. As organizações devem empregar uma combinação de estratégia de alavancar a tecnologia de segurança certa, melhorar as competências dos profissionais de segurança por meio de treinamento e certificações e promover uma força de trabalho consciente do ciberespaço. Como parte da dedicação da Fortinet para fechar a lacuna de habilidades por meio de uma abordagem em 3 vertentes, nos comprometemos a treinar 1 milhão de pessoas em cibersegurança até 2026. À medida que nos aproximamos da meta deste compromisso de 5 anos, estamos perto de alcançar 500 mil de pessoas treinadas até o momento, afirmou John Madison, Chief Marketing Officer da Fortinet. A lacuna de habilidades cibernéticas continua afetando empresas em todo o mundo. Estima-se que sejam necessários 4 milhões de profissionais para preencher a crescente lacuna de força de trabalho em segurança cibernética. Destes, 750 mil são necessários apenas no Brasil. Ao mesmo tempo, o relatório global sobre a lacuna de habilidades em segurança cibernética descobriu que 70% das organizações indicaram que essa escassez de habilidades cria riscos adicionais para suas organizações. Outras conclusões que mostram o impacto da crescente lacuna de habilidades nas empresas em todo o mundo incluem: as organizações estão atribuindo mais violações à falta de habilidades cibernéticas. No último ano, quase 90% dos líderes organizacionais disseram que sofreram uma violação, que podem atribuir parcialmente à falta de habilidades cibernéticas, acima dos 84% registrados no relatório de 2023 e dos 80% no relatório do ano anterior. As violações têm um impacto mais substancial nas empresas. As violações têm diversas repercussões, desde desafios financeiros até desafios de reputação. A pesquisa deste ano revela que os líderes corporativos são cada vez mais responsabilizados por incidentes cibernéticos, com 51% dos entrevistados observando que diretores ou executivos enfrentaram multas, prisão, perda de cargo ou perda de emprego após um ataque cibernético. Além disso, mais de 50% dos entrevistados indicaram que as violações custaram às suas organizações mais de $1 milhão em receitas perdidas, multas e outras despesas no ano passado, um aumento em relação aos 48% do relatório de 2023 e os 38% do ano anterior. Os conselhos de administração veem a segurança cibernética como imperativo aos negócios. Como resultado, executivos e conselhos de administração priorizam cada vez mais a segurança cibernética, com 72% dos entrevistados dizendo que seus conselhos estavam mais focados na segurança em 2023 do que no ano anterior. Além disso, 97% dos entrevistados dizem que seu conselho vê a segurança cibernética como uma prioridade empresarial. Bom, e a matéria segue falando sobre uma série de aspectos de vagas, como é que está a questão das contratações, diversidade que varia de ano para ano, como que as organizações estão trabalhando. A verdade é que não existe aqui, e eu obviamente não vou continuar a leitura da matéria porque ela é um pouco extensa, embora muito interessante. Minha sugestão inclusive é que você acesse o portal da cisoadvisor.com.br e procure essa matéria. Mas partindo do pressuposto que não existe uma bala de prata, a gente precisa pensar em estratégias para trabalhar esse gap. Uma grande parte disso está relacionado à falta de formação, não só de profissionais focados em cyber, mas com conhecimentos de cyber. Grande parte dos problemas nascem, muitas vezes, de desenvolvimentos mal realizados,
sem os aspectos de segurança sendo levados em consideração, configurações dos ambientes de infraestrutura sem o atendimento das melhores práticas de segurança, etc. E também, obviamente, como todas as pessoas da organização trabalham com informações, com dados sensíveis, com sistemas sensíveis, com ambientes sensíveis, é muito importante que todas as pessoas sejam treinadas nesse tema. Então aqui, uma parte da solução passa pela formação de profissionais. Não só para preencherem as vagas de cibersegurança, mas para que dentro das suas responsabilidades tenham conhecimento suficiente para seguirem as boas práticas. Esse é um primeiro ponto que precisa fazer parte da estratégia de todas as empresas. Todas, sem exceção. Segundo ponto é que, sabendo dessa carência de profissionais, e ela é muito grande, quando eu comecei a fazer um trabalho de divulgação, ajudando, mentorando, divulgando informações sobre cibersegurança, falava-se em 300 mil e já soava como um absurdo. Como o Brasil tem carência de 300 mil profissionais? Eu fui muito questionado, inclusive, sobre a divulgação de matérias que falavam desse montante. Pois bem, praticamente 3 anos após, 3 anos e pouco após, 3 anos e 4 meses após começar um trabalho de divulgação, de formação, de mentoria, em cima disso estamos falando de mais que o dobro. 750 mil profissionais. Então é imperativo que as empresas façam um trabalho de formação. Existem muitas empresas de consultoria que podem ajudar, podem preencher lacunas de serviço, mas também todas as empresas precisam ter uma estratégia de formação de novos profissionais. A matéria fala, obviamente, de uma iniciativa da fabricante, que inclusive fez esse estudo e divulgou esses dados para ajudar nesse processo de conscientização, mas a verdade é que isso está ao alcance de todos. O problema é que, como é um problema, é uma situação em que muitas empresas estão carentes, precisando de ajuda, elas vão para o mercado procurando profissionais que já estão qualificados e já têm experiência. Ou seja, ela não tem tempo hoje para pensar numa estratégia de formação. Por isso que eu digo que é preciso levar diferentes fatores em consideração. De repente, a contratação de profissionais experientes, mas junto a isso, formação de profissionais mais novos, a contratação de serviços especializados para ajudar nas lacunas onde não se consegue profissionais, por exemplo, ou onde se tem um baixo nível de maturidade de segurança. As estratégias podem ser as mais diversas. Fato é que, frente a essa carência, precisamos que todos se posicionem e trabalhem para que essa realidade mude. E na última notícia de hoje, Cybercrime investe nas táticas de evasão. Os grupos de ransomware estão investindo no desenvolvimento de táticas de evasão para aumentar o tempo de permanência nas redes das vítimas, de acordo com um novo relatório publicado pela Cisco Talos. Esta tendência é o resultado da mudança para o modelo de ransomware de dupla extorsão, no qual os atacantes pretendem roubar dados sensíveis e ameaçar publicá-los online, ao mesmo tempo que bloqueiam o sistema das vítimas, diz o estudo. Os atores da ameaça de ransomware precisam obter acesso persistente para compreender a estrutura da rede, localizar recursos que possam apoiar o ataque e identificar dados de valor que podem ser roubados, disseram os pesquisadores. O relatório Cisco Talos analisou as táticas técnicas e procedimentos dos 14 grupos de ransomware mais ativos entre 2023 e 2024, destacando uma série de técnicas implantadas por agentes de ransomware para evitar a detecção e mover-se lateralmente uma rede após o acesso inicial. Os grupos mais proeminentes concentram-se rapidamente em técnicas de evasão de defesa, entre as quais a desativação e modificação de software de segurança, como programas antivírus, soluções de detecção de endpoint ou recursos de segurança no sistema operacional para impedir a detecção de carga útil de ransomware. Ofuscamento do software malicioso, compactando o código e eventualmente descompactando-o na memória quando executado. Modificação do registro do sistema para desativar alertas de segurança, configuração do software para ser executado na inicialização e, por último, bloqueio de certas opções de recuperação para usuários.
Os invasores tentarão estabelecer acesso de longo prazo, garantindo que suas operações sejam bem-sucedidas, mesmo que a intrusão inicial seja descoberta e corrigida. Essas técnicas de persistência incluem o uso de mecanismos automatizados de persistência de malware, como execução do auto-start na inicialização do sistema e criação de ferramentas de software de acesso remoto. Após obter acesso persistente, os agentes de ameaças tentarão se mover lateralmente na rede e localizar e exfiltrar dados confidenciais antes de implantar a carga de ransomware. Eles geralmente tentam explorar controles de acesso fracos e elevar privilégios ao nível de administrador para progredir na cadeia de ataque, usando vários utilitários locais e serviços legítimos. Confesso para vocês que eu tinha uma expectativa muito alta quando eu li essa matéria, ainda hoje, né, antes de selecioná-la para fazer parte do quadro. E ela me frustrou um pouco porque, a bem da verdade, não há nada de novo. Investe em táticas de evasão. A questão de persistência no ambiente ela é fundamental para que os criminosos consigam exfiltrar o máximo de dados possível e que esses dados tenham de fato valor. Boa parte dos incidentes, se pegarmos o recorte do ano passado, início de 2023 para cá, vocês devem se recordar de alguns dos incidentes em que as vítimas muitas vezes, e também é meio padrão, disseram: não, esses dados são dados públicos, não são dados sensíveis, não há nenhum problema. Porque dessa forma, se esse dado realmente não tem grande valia, os criminosos não conseguem o seu principal objetivo, que é a extorsão, né, mediante essa ameaça de divulgação. Fato é que a matéria fala um ponto que é bastante importante. A dupla extorsão leva em consideração também a indisponibilização desses dados diante do ambiente e para os sistemas. Nisso, eu observei nos últimos anos muitas empresas trabalhando fortemente nas questões de backup. Por isso que eles falam, a persistência no ambiente não é só para exfiltrar os dados. Eu estou no ambiente, eu vou percebendo aquilo que é mais sensível, eu vou mandando. Não, é também para entendimento das rotinas de como funciona o ambiente e identificação, inclusive, de backups e outros controles que existem, né, para restabelecimento da situação. A ideia é que se possa destruir ou que se possa inviabilizar isso, pelo menos é isso que os criminosos querem. Então, é também por isso que os criminosos precisam investir em táticas não necessariamente de evasão, mas de persistência nos ambientes. É claro, às vezes, por conta de uma matéria como essa, muitas pessoas podem dizer, então, se os criminosos precisam de muito tempo para identificar os dados que são sensíveis, se eu identificar rapidamente a presença deles, eu posso conter o incidente e evitar que algo mais grave aconteça. Sim, é verdade. Porém, hoje em dia, pelo negócio, né, dependendo da indústria que a vítima está inserida, é fácil entender quais são os dados sensíveis. Exemplos muito práticos aqui. Se for um hospital, obviamente os dados dos pacientes são extremamente sensíveis. Concorda? Se estivermos falando de uma instituição financeira, obviamente os dados financeiros dos clientes são coisas extremamente sensíveis e assim por diante. Então, sabendo disso, obviamente vão ser os alvos dos criminosos. Ele sabe, ele estuda qual é o negócio da vítima para rapidamente conseguir também viabilizar alguma forma de receita. Assim é, e nós precisamos, obviamente, estar preparados do ponto de vista de segurança, tanto nos aspectos de proteção, quanto detecção e resposta a esse tipo de evento, para se algum momento for vítima, poder conter rapidamente e poder responder adequadamente a esses incidentes. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, se ele fez sentido para você, então salve o conteúdo, compartilhe com seus colegas, com seus amigos, porque é justamente fomentando esses temas que geramos maior conscientização. E com maior conscientização, obviamente, geramos mais cultura de segurança da informação. Então vamos juntos por mais cultura de segurança da informação.
E se você quer acompanhar mais notícias, se você quer acompanhar mais conteúdo de segurança, a minha sugestão é que acompanhe o meu perfil no Instagram, @gedersonfreitas. Lá eu compartilho matérias mais diretas, mais objetivas, que falam de vulnerabilidades, que falam de incidentes do dia a dia, né, justamente para ajudar, né, as pessoas a entenderem rapidamente o que está acontecendo e também fomentar estratégias. Por hoje é isso. Um ótimo dia, ótimo final de semana e até a próxima!